Duas até Timóteo. Da onde? Eram duas roubadas de PT. Da Guana. 4.080. Aí, Moré. 3 chocolatinhos. Na estação Pedro Nolasco são 6 horas e 58 minutos. Por gentileza, ocupem seus lugares. Este trem com destino à estação de Belo Horizonte partirá dentro de 2 minutos. Está encerrado o carregamento, seguindo as ordens de São Paulo. Boa viagem. Conceição, 64 partindo. Ok, garoto, até a próxima. Senhores passageiros, atenção. Pedimos aos senhores pais ou responsáveis para não deixar as crianças circularem desacompanhando o interior dos vagões, principalmente nas portas dos sanitários e nas varandas, devido ao risco de acidente. Nosso tesouro é nossa cor, pele de ouro macia de se ver, preciosa visão. Vi seu rosto no sonho revelar as ondas dessa canção. Mina de ouro lapidar, joia criada na força do olhar. O que eu vou te dizer veio na mensagem que encontrei numa garrafa no mar. Mapa da mina me ensina o caminho real. Pedras tão raras, tudo sincero, sem esse seu brilho natural. A história do céu foi um sucesso. Ninguém sabia. Então começou da Pedro Nolasco lá no Vitória. Muito homem, cavacando terra, né? Enchendo as carrocinhas. Tocava os burros, era o pinante, chamava pinante. O desenvolvimento da nação exige um sistema de transportes moderno e eficiente. Esta inalienável verdade dos dias atuais já era um clamor dos brasileiros no alvorecer do século do progresso. Em 1904, sob a liderança do engenheiro e empresário Pedro Nolasco, inauguram-se os primeiros 30 quilômetros da estrada de ferro que ligaria o Porto de Vitória à Diamantina, no valoroso estado das Alterosas. A linha toda era na terra pura, dormentes na terra. Então, buscaram muito baiano, coitado, da Bahia não tinha serviço, veio. Cada dormente da estrada representava a vida de um baiano. Coitadinho dos baianos, não sabem da sua sina. Eles vão morrer de febre na estrada Vitória Minas. Em 1909, o mundo toma conhecimento de uma montanha de puro ferro em Itabira, o fabuloso Pico do Cauê. A ferrovia principia a subir a serra sequiosa do precioso minério. Nasce a Estrada de Ferro Vitória a Minas, a Estrada do Ferro das Minas Gerais. A ferrovia atrai negócios, comércio e toda gente empreendedora e trabalhadora da região. Nascem povoados, vilas, cidades. Rumo ao interior, a estrada de ferro vai salpicando de estações o Vale do Rio Doce. Eram raríssimas estações que tinha luz elétrica. A gente trabalhava com lampião até lamparina. O local da estação, propriamente, era o local mais plano, que tivesse uma condição de você ter um pátio, né? E onde tivesse a convergência de mercadorias. Então, quando o Rio Doce era caudaloso, que ele era até navegável na época, tinha alguns portos.
E a Vale aproveitou vários desses portos, né? Que é onde ela coletava mercadorias e recebia também passageiros. Tinha uma tia que quando inauguraram a estação de Cariacica, ela era adolescente. Que ela lembra que chegou uma velhinha com um buquezinho de flor perto da locomotiva, aqueles buquezinhos de pobre que tem mais folha do que flor, né? E chegou e falou assim, ai, minha santa máquina, arrumai um marido para minha filha. Passenger service between Vitoria and the newly established towns was a boon to the growth and prosperity of the awakened backcountry. The new road, originally planned to unlock the hidden mineral riches of the interior, was becoming a vital civilizing factor in an area ready for development. Aqui nós exportava boi para Belo Horizonte no vagão e madeira e carvão. Tudo aí dependia do trem, cerveja, pão, cigarro, cachaça, tudo vinha de trem. Então era muito animado, do trem saltava muita gente, embarcava muita gente, os viajantes que vinham vender para as lojas daqui vinham no trem. Quando o trem chegava, o serviço de alto-falante anunciava, olha, hoje chegou aqui Casablanca com Ingrid Bergman e Humphrey Bogart, ninguém perca, um filme sensacional. Aí todo mundo ia para o cinema e começava às 7 horas da noite. barulhinho de trem e da palera queimando gordura ia ver. Leva com bolinho passar. Era uma alegria para nós. Só tinha Camboinha, a primeira máquina que está lá no Jardim Valadares, a primeira Camboinha foi o ganha-pão de todo o chefe da Vale do Rio Doce. Ela puxava 20 vagões de minério com 988 toneladas. Tinha o maquinista, e o graxeiro e o foguista. O maquinista só para ir na levanca, que é assim, segurando. Não existia freio na composição, eram os guarda-freio que apertavam os freios manualmente, né? Na traseira da máquina tinha aquele panelão e tinha uma boca assim. Pegava uma mangueirona grossa que tinha ali, suspendia, enfiava lá dentro e puxava um ferro que tinha ali para subir para a água descer. Primeiro, quando era Maria Fumaça, o maquinista estava com a lenha meia de baixo. Eu conseguia quase que coordenar notas musicais naquilo ali, você entendeu? Aqueles homens que passavam, via a mulherada lá no povo lavando roupa na via da estrada, aquele apito de alegria. Alegria ou paixão de passar por elas assim e coisa. Então eu vou falar logo assim. E aí buzinava. Puxava e voltava, tornava a puxar, pipi, pipi, é fino e grosso a buzina. Tinha aqueles casos que o maquinista estava chegando em casa, entendeu? E ele, quando chegava distante, assim, 10 quilômetros, 5 quilômetros, 10, ele começava a buzinar. E o pessoal brincava e dizia assim, sai fora, Ricardão, que eu estou chegando. Vai ser pequeno. E a viagem daqui para Belo Horizonte de ônibus é muito perigosa. E essa viagem que é melhor também, mais espaçosa. É mais tranquila. Você pode andar aqui dentro do trem, sair ali fora na área de fumante quando você está cansado. A viagem de trem é melhor. Aí agora, depois que eu passei na faculdade, que eu comecei a usar muito o trem. Porque o horário bate, é melhor pra gente, o preço, a viagem é mais descansada. Da época da guerra, né, o trem passava aqui. Aí um dia eu vi uma moça chamada Madalena na estação chorando, se descabelando. Eu falei, mamãe, por que Madalena está chorando tanto lá na estação? Ela disse, é porque o namorado dela vai pra guerra. A destruição da esquadra americana no Pacífico traz a guerra ao continente americano. E o Brasil representa um importante fator estratégico por sua posição geográfica no Atlântico Sul. Roosevelt esteve no Brasil e propôs que o Brasil participasse como aliado, né? Com homens, com armas, né? E
com produtos que o Brasil pudesse, né, negociar com os aliados, e entre esses o minério, que era para fabricação de material bélico. A Vale nasce com a estrada de ferro. Esse nome Vale Rio Doce é praticamente moderno, ele aparece em 1942 em função do Tratado de Washington, 41. The eyes of the world were focused on Brazil. Brazil with its 15 billion tons of raw iron ore. Na época da guerra faltou trigo, faltou sal, faltou manteiga. E nós não tínhamos hora de trabalho. Era trabalho forçado. Quantas vezes a gente era tirado de casa, da cama, pela madrugada, qualquer hora da noite, e vinha trabalhar. Atendia as locomotivas que vinham com problemas lá de cima, porque não podia parar. O primeiro dia que eu entrei na companhia, trabalhei 3 dias sem ir em casa. Virava dia e noite, não tinha revezamento. But alas, the hand-hewn railroad proved sadly inadequate for increasingly heavier tonnages of iron ore. Deterioration was rapid along the entire system. Derailments became an almost daily occurrence. Traffic became badly snarled, and the flow of iron ore to Victoria dwindled to a mere trickle. This in a time of international crisis. A deficiência que nós tínhamos de material aqui na Vale do Rio Doce, dado o após-guerra, era uma economia difícil, dura mesmo, e a gente lutava com uma dificuldade tremenda. Senhores passageiros, o restaurante Prato Fino oferece o cardápio para seu almoço. Hoje tem arroz, feijão em caldo, bife à milanesa ou carne assada, salada e macarrão. Os interessados no executivo deverão fazer o pedido com as comissárias de bordo. Vieram alguns técnicos americanos, né, para reestruturar a estrada de ferro, para dar a ela condições de estrutura capaz de atender a demanda. Só eram americanos os engenheiros e os técnicos, o operariado era todo brasileiro. Eu era cozinheiro deles, um dia que eu lá nos Estados Unidos, falei assim, americano lá come isso. Eu disse, pois aqui eles comiam o que eu dasse. Eu dava bife assado na chapa, no franzo, eu dava bife fritado na frigideira, dava feijão, molho pálido de galinha, tudo eu fazia para eles. Um garoto que era meu colega, que ele vivia fazendo farol, porque ele ia vender lá no acampamento dos americanos. Eu falei, Zizo, como é que vocês falam com os americanos? Ele disse, olha, a gente faz assim, ó, mister, aí ele responde assim, ok. É, Mr. Simples e Mr. Ruby. Veio ganhar dinheiro da Vale do Rio Doce aqui. Esse trecho aqui era um trecho intransponível, quer dizer, para se conseguir pegar o minério era preciso chegar até lá. Já se explorava o minério, era tirado de Itabira, vinha em caminhões até a estação de Sacarvalho, que ficava mais ou menos esse quilômetro aqui, dessa região. E lá em Sacarvalho aqui, os caminhões passavam para o trem. E o Mário Carvalho, com a tecnologia tupiniquim, que conseguiu, né, fazer esse trecho aqui, que era muito íngreme, né? O último trecho da ferrovia subindo a Serra de Itabira continuava sendo o maior desafio dos técnicos e engenheiros norte-americanos. Seria o grande passo para tornar o Brasil o maior exportador de minério do mundo. Superando todas as dificuldades, os louros desta conquista couberam ao jovem topógrafo brasileiro Mário Carvalho. Ele era louro, dos olhos azuis, pestana dourada, bonito. Quando eu olhava para ele, não tinha jeito de tirar o olho para o outro lado, de jeito nenhum. As pestanas pareciam raio do sol. Ele é que levou o que ele sabia. Tem mais de 60 anos. Ele
Os outros não conseguiam. Ele de Drummond pra cá, de metro a metro, ele subiu centímetros, tá? O minério de Itabira começa a ser transportado para o porto de embarque em Vitória. Forma-se então o maior trem de minério do mundo. Dentro de mais alguns minutos, parada do Miritinga. 2 minutos a nossa permanência. Serviço com a máquina faz dois, 1 hora, 2 horas. 25 homens não faz por dia. Eles às vezes olham e falam assim, hoje em dia é tudo tranquilo, né? Hoje é tranquilo, já tem essas máquinas grandes. Eles não, eles tiveram que fazer isso na mão. Hoje em dia não se puxa a linha mais com alavanca igual puxava, com 8, 10 homens puxando a linha para botar ela certinha, né? Hoje tem uma máquina que chega no local, né? Uma coisa que eu esqueci de falar a vocês. O meio de transporte dessa turma de conserva era um tal de trole. Na vara, 6 varas. 3 de um lado e 3 de outro, empurrando o trole. Eu botava o pé no varão do trole e ficava remando com a vara assim, ó. E os outros do lado assim, ó. $15 minutos antes de colocar esse trole na linha, mandava um correio de alarme. E um bandeireiro na frente, outro bandeireiro, bandeira branca atrás e outro vermelho na frente. E tinha que confiar no maquinista, né? Se o maquinista passasse uma bandeira dessa aí, era corre-corre, né? Meteu a bandeira e te jogou os trolos, tem tudo pra fora do trole. Passageiros, atenção. Informamos para os senhores passageiros que, caso não haja nenhum imprevisto, chegará na estação de Belo Horizonte por volta de 20 horas e 20 minutos. Era através do telégrafo. Na década de 40, na década de 20, na década de 30, né? Comunidades inteiras que dependiam exclusivamente disso para mandar notícias. Que o trem vai chegar, que o trem vai sair, tudo dependia disso. Era isso aqui. PL 135, pedido de licença. Confere. Modernização de equipamentos. Mecanização das operações ferroviárias. Exigências igualmente inadiáveis. Alô? Alô? Fala. Mas hoje a coisa é diferente, né? Hoje funciona aí na base da internet, né? Nós temos aqui um controle de toda a circulação. Então, no painel nós temos vários números, né, que nós chamamos de locações. Se eu parar, você sabe onde eu estou parado. Pergunta por que eu estou parado. Se estou com sinal mesmo. Então, onde eu tenho linhas vermelhas, eu tenho uma ocupação e eu tenho um trem. Tá?
para esse trem se movimentar, ele necessita de uma licença ou de uma rota, tá? Que são exatamente as linhas verdes. Se eu ultrapassar 66 km 68, ele entra em emergência. Me dá um retorno daqui a pouco, tá? Sobre qualquer problema, tá ok, Garcia? Aproxima-se o trem de Colatina e lá está o Rio Doce e acompanha o leito da estrada de ferro, formando como que uma moldura líquida. Grande massa popular aguarda na trepidante cidade o trem presidencial. Colatina começou, era pequenininha, começou a passar a estrada de ferro, né? Ela foi crescendo, chegou ao ponto de não ter que desviar a linha, não dava mais para circular. Então você começa a ter passagem de nível, pessoas, então você começa a ter um nível de interferência na linha muito grande. E cidades que o trem de passageiro passou a não parar, foi em função de estudos, de quantidade de passageiros. Há muitas estações que, teoricamente, o trem não deveria parar pelo lado econômico, mas para pelo lado social. O trem que fez João Neiva crescer e muito mais com a chegada das oficinas. O apito da oficina conduzia toda a vila de João Neiva. Então aqui ninguém tinha relógio, todo mundo controlava as horas pelo apito da oficina. Vai partir! Quando a estrada de ferro foi embora, foi uma tristeza muito grande. Aqui trabalhavam, assim, quase 1000 operários. Quando a oficina saiu daqui foi uma tristeza no dia, ainda mais a locomotiva saiu apitando por aí, apitando, até que se ouvia o pessoal aqui atrás, andando atrás, dando com um lencinho. Foi muito triste a saída. Quase um século depois de inaugurada, a Vitória Minas transformou-se na estrada de ferro mais moderna e produtiva do Brasil. Sozinha, ela movimenta 40% da carga ferroviária do país. São 1,5 milhão de passageiros e 108 milhões de toneladas de carga por ano. A gente lê, a gente é curioso ler e ver que o estrada de ferro seria a galinha dos ovos de ouro. É um transporte barato, né? Rápido e seguro. Só que no Brasil que existe esse fenômeno que o caminhão passa por cima, né, da ferrovia. E cada vagão de minério transporta 78 toneladas de minério, né? Quantos caminhões seriam necessários para fazer esse transporte? E cada trem de minério aí transporta 160 vagões. Além do minério, a estrada de ferro Vitória Minas transporta boa parte da produção agrícola da região. O Porto de Tubarão é a estação final desta viagem, onde muitos produtos brasileiros embarcam rumo ao exterior. Ah, eu adoro buzinar. O que a sua mãe faz? Ah, minha mãe dirige trem. Aí na escola ele fala para a professora não acredita. Tem mulher piloto de avião, motorista, caminhoneiro, pode ser maquinista também. Tem
muita coisa dentro de uma ferrovia, eu acho meio difícil. A primeira reação é falar assim, ah, você não vai conseguir. Porque até então nenhuma mulher tinha feito isso. O trem quebra a garra lá do caminho. Será que ela tem coragem de pegar 45 quilos, botar lá no lugar? Entrar debaixo de vagão para olhar rolamento, olhar, tirar uma timoneria de freio, que é pesada. O trabalho é igual. Se ela entrou de ser uma maquinista, porque ela tem consciência no que ela está fazendo. A única coisa que a gente não faz é mexer com o passageiro. Precisa de uma maquinista mulher, né? A partir da descarga do vagão no car dumper, todo o trabalho se processa mecanicamente até os navios. Aqui é onde termina o trabalho da CVRD. A gente comanda aqui o carregador de navio, que tem a obrigação de colocar um minério dentro do porão do navio. Iron ore or the world. At the loading docks in Vitoria, this rich mineral flows into the gaping holes of stout ocean-going vessels. Sou responsável por comandar o carregador de navio. Aqui eu espalho todo o minério dentro do porão, porque é necessário que o minério esteja totalmente espalhado, totalmente plano, para evitar o adernamento do navio no mar. Navios partem diariamente do Porto de Vitória para portos de todo o mundo, levando o minério brasileiro. É assim, empurrando o Brasil para frente, para amplos e gloriosos destinos. E foi assim. Graças a Deus vencemos. E muitos morreram, mas eu por exemplo, fui um e muitos outros aí. Toma aí. O velho foi nós. Nós somos cansados de trabalho e serviço. Nosso tesouro é nossa cor, pele de ouro macia de se ver, preciosa visão. Vi seu rosto em sonho revelar as ondas dessa canção. Mina de ouro lapidar, joia criada na força do olhar. O que eu vou te dizer veio na mensagem que encontrei numa garrafa no mar. Mapa da mina me ensina o caminho real. Pedras tão raras, tudo sincero, vem desse seu brilho natural. Mapa da mina me ensina o caminho real. Pedras tão raras, tudo sincero, vem desse seu brilho natural. Nosso tesouro é nossa cor, pele de ouro macia de se ver, preciosa visão. Vi seu rosto em sonho revelar as ondas dessa canção. Mina de ouro lapidar, joia criada na força do olhar. O que eu vou te dizer veio na mensagem que encontrei numa garrafa no mar.